Olá pessoal, tudo bem? Dri Vasconcelos aqui com vocês no dia 2 de janeiro, né? Segundo dia do ano. E nós estamos aqui no meu estúdio meio programado aqui pra gente conseguir falar. Eu ainda tô na praia, eu ainda tô aqui no litoral norte de São Paulo e a internet não tá tão boa. Eu meio que fiz um mini estúdio aqui, então se vocês ouvirem pessoas entrando aqui e alguma coisa acontecer, é porque realmente eu tô num lugar onde tem muita gente e eu consegui esse cantinho aqui no quarto para falar com vocês hoje. Então como é que estão todas vocês? Tô vendo aí a Deise entrar. Oi Deise, seja bem-vinda, como é que estão as coisas? A Yasmin, quem mais tá chegando aí? A Sandra... Enfim, tem muita gente entrando. A Elisa, que legal, pessoal. Muito bom, muito bom. Começamos o ano com toda a corda. E eu tenho certeza que esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto muito importante e eu acho que aflige muita gente aqui. É por isso que eu até coloquei como a epidemia do mundo moderno, né? Então, só para vocês saberem, Direto com a Dri, né? Todas as terças e quintas a gente tem o Direto com a Dri, onde a gente tem sempre um tema onde a gente vai discutir, tá? E depois a gente entra para perguntas e respostas de vocês que estão aí comigo, tá? Normalmente uma meia horinha que eu falo um pouco da teoria do que a gente vai falar e depois vocês podem ir colocando as perguntas pra gente poder responder as perguntas de vocês aí ao vivo, tá bom? Então o que a gente vai falar hoje, pessoal? Sobre fadiga, que na verdade eu coloquei, como eu falei pra vocês, sobre a epidemia do século, né? Então o que é fadiga? Por que a gente fica fadigado? E antes de tudo, vamos lembrar que eu tenho a minha colinha aqui no computador, então às vezes eu dou uma olhadinha aqui pra não perder nada, tá? Pra eu falar tudo pra vocês. E quem ficar até o final da aula vai ganhar PDF hoje de um dos principais alimentos que pode melhorar a fadiga e te trazer mais energia, tá? Então vamos lá. O que a gente vai abordar hoje? Existem na verdade, algumas causas predominantes que causam a fadiga, tá? E a fadiga é o cansaço, né? Normalmente a fadiga é o quê? É o cansaço, que pode ser uma fadiga matinal, onde a gente às vezes acorda e não consegue levantar da cama. Existe uma fadiga que acontece no meio da tarde pro final do dia, onde você não se aguenta. Existe a fadiga crônica, né? Que é uma síndrome mesmo da fadiga crônica, onde a pessoa mal consegue levantar da cama até para trocar de roupa. Então isso realmente é muito importante que a gente saiba e como é que a gente também pode tratar isso de modo natural, tá? Então, normalmente a gente tem aí quatro causas da fadiga, tá? Que eu queria dividir com vocês. E quais são essas causas? Então, a primeira causa é a fadiga adrenal, que a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Sobre o que ela é e por que ela acontece. A segunda causa são os problemas de tireoide, principalmente ligados ao hipotiroidismo, né? E a gente vai falar também por que a gente tem alguns problemas de fadiga quando a gente tem aí hipotiroidismo, né? Problemas de tireoide. O desequilíbrio dos neurotransmissores, né? Então os nossos hormônios aí, serotonina, cortisol e por aí vai, se eles não estiverem equilibrados, a gente vai ter fadiga. E por último, a gente fala também da fadiga crônica, tá? A Luciana tá dizendo que amou o tema. É um tema, Lu, que aflige muito as pessoas, né? Então é bem legal pra gente poder dividir esse tema, porque realmente existe muita confusão e muita vontade de aprender e normalmente as pessoas estão fadigadas, né? Como a gente diz, cansadas, né? Então vamos lá. Então, se você tá aí me escutando, é porque provavelmente, como a maioria das pessoas hoje no mundo moderno, tem fadiga. Então, como eu falei, o que é a fadiga? A fadiga é o cansaço, é a falta de energia que a gente tem no nosso corpo. E muitas vezes essa falta de energia, esse cansaço, ele vem dessas quatro causas que eu mencionei para vocês. Então, assim, você pode ter fadiga, como eu falei, matinal, onde muitas vezes você não consegue levantar de manhã. Então, às vezes você dorme 8 horas pela noite e você acorda naquele dia seguinte, parece que você dormiu 20 minutos, né? Quem que já não sentiu isso, levanta a mão. Queria saber aí quem tem esse tipo de fadiga, que é a fadiga matinal normalmente, que é a dificuldade de levantar e começar o dia, né? Existe a fadiga que começa no meio da tarde, depois é aquela dificuldade de terminar o dia, tá? E existe uma fadiga mais crônica, mais severa, que normalmente, se você tá me ouvindo aí, se você tiver, você vai saber, que são pessoas que não conseguem realmente sair da cama. É muito severa e realmente é um cansaço tão grande que a gente não consegue, às vezes, nem trocar de roupa e sair da cama é um sacrifício, tá? Então, tudo isso são aspectos de fadiga. E, na verdade, elas acontecem porque a gente tem o quê? Falta de energia. Porque a energia está desconcentrada e ela está desequilibrada, tá? Praticamente isso.
Então hoje a gente vai falar então dessas causas e eu vou dizer pra você que tem luz no fim do túnel, tá? Então existem tratamentos naturais, tanto com alimentação como outras coisinhas que a gente vai falar aqui, que podem ajudar você e muito a melhorar a sua fadiga, o seu cansaço e trazer mais energia pro seu dia a dia, tá? E eu também vou dividir com vocês alguns alimentos que vocês podem absorver, né? Que vocês podem consumir, que podem ajudar você também a melhorar o desempenho de energia e melhorar a fadiga, tá? E aí, no final também, quem quiser ficar aqui até o final, a gente vai também entregar para vocês um mimo, que é um PDF com um dos alimentos e para que eles servem, que eu acho que vai ser bem legal para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, uma das causas para a fadiga é, na verdade, a fadiga adrenal. E o que é a fadiga adrenal? A fadiga adrenal são glândulas pequenininhas que se encontram, que se localizam próximo ao rim, tá? Elas se localizam próximo ao rim e elas estão diretamente ligadas ao estresse que a gente vive. Então, elas estão totalmente ligadas ao desequilíbrio e ao equilíbrio do estresse do nosso organismo. Então, veja bem, se a gente vive num mundo super corrido, onde a gente se estressa, né? E a gente vive em transe, né? Como é que fica as nossas glândulas adrenais? E quando a gente fala em estresse, eu tô falando tanto de um estresse emocional, né? Um estresse realmente com o dia a dia, com algum relacionamento que você tá tendo, com alguma coisa que você tá passando na vida, como um estresse físico. Então, de repente, um excesso de exercício que você faz, você estressa seu corpo. E isso pode afetar o desequilíbrio aí da sua glândula adrenal, tá? E aí, o que acontece? Então, independente desse tipo de estresse, a gente realmente é filtrado, todo o estresse ou não estresse é filtrado por essa glândula, por essas glândulas adrenais. Então, dentro desse estresse que a gente está passando, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as glândulas estão diretamente afetadas pelo nosso estresse, ok? E a fadiga adrenal, né? Ela é muito... A fadiga adrenal a gente fala muito no curso de culinária anti-inflamatória, né? Com as meninas, tem muita gente que tem fadiga. Então a gente endereça muito esse tipo de inflamação, né? Esse tipo de sintoma pra gente conseguir realmente acabar com essa fadiga, tá? Então esse é o primeira grande causa da fadiga adrenal, tá? Então é o que? São o desequilíbrio das glândulas adrenais, tá? Que estão bem próximas ao rim, que são responsáveis pelo estresse, né? Pelos hormônios do estresse. Então vamos lá. O segundo ponto aqui, que é super importante, e aí você que está me ouvindo também, eu queria que você fizesse uma reflexão. Tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal, é legal você se colocar em reflexão e pensar, puxa, será que eu tenho isso? Pô, a Adri falou isso. Será que esse sintoma tem a ver com o que eu tô sentindo, tá? E o próximo ponto aqui, que pode causar a fadiga no seu organismo, são problemas de tireoide, muitas vezes ligados ao hipotiroidismo, tá? O que a gente tem? A gente tem o hipertiroidismo e a gente tem o hipotiroidismo. A tireoide são o quê? São glândulas também com formato de borboleta, né? Que elas ficam aqui, ó, localizadas aqui no nosso pescoço, né? A tireoide. E elas são responsáveis pelo nosso metabolismo. Então, como é que a gente metaboliza as coisas? É como se fosse a roda do nosso carro. Como é que a gente digere, como é que a gente engloba tudo isso no nosso organismo e como é que a gente metaboliza. Por isso que quando a gente fala em hipotiroidismo, a gente está metabolizando o quê? De maneira lenta, tá? É a reatividade mais lenta. E o hipertiroidismo é o quê? A metabolização muito rápida, né? Então, normalmente, ligado à fadiga, a gente vai ter o hipotiroidismo. Por quê? Porque é a lentidão. Normalmente a gente tem um excesso de peso que causa isso e também o cansaço, né? O cansaço muito grande que a gente tem com o hipotiroidismo, tá? Então, o que acontece? A tireoide, ela precisa funcionar muito bem para fazer com que as nossas células se metabolizem bem. Então, imagina, se a tireoide não está funcionando bem, e é ela que ajuda as nossas células a se metabolizarem bem, se a gente tem um desequilíbrio na tireoide, né, a gente vai o quê? Desequilibrar todas as células do nosso corpo, percebe? Então a tireoide, quando a gente fala, eu só tô com problema de tireoide, minha mãe também tinha hipotiroidismo, hipertiroidismo, é só... Não, gente, é uma coisa que vocês têm que entender e tem que focar, porque a tireoide, ela não tá só aqui. Ela metaboliza tudo, ela ajuda todas as células do nosso corpo a andar direito. Então, se você não cuidar da sua tireoide,
muito provavelmente as outras células do seu corpo vão estar extremamente também debilitadas e totalmente não vão estar funcionando de uma forma apropriada, tá? Então, se você tem hipotireoidismo, você pode, como eu falei, apresentar fadiga, ganho de peso e uma coisa muito importante, doença crônica. Então, se você está passando aí por alguma doença crônica, seja ela síndrome do intestino irritável, seja ela doença de Crohn, seja ela artrite, artrose, problema de pele, todos aqueles tipos de doenças crônicas que a gente sempre fala aqui e as inflamações, isso provavelmente vai estar te causando fadiga. Poxa, Adri, mas por que causando fadiga se é uma doença crônica que tem a ver com a fadiga? Tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente está com uma doença crônica, que a gente não está funcionando bem, o nosso organismo ele vai concentrar toda a energia que ele tem para poder o quê? Curar essa doença crônica. E ele vai o quê? Desprender muita energia para isso. E aí a energia que você precisa, né, para metabolizar as suas células, né, para as glândulas adrenais funcionarem, para a tireoide funcionar, você não vai ter. Então ele desprende muita energia. Então eu também sugiro e recomendo que vocês procurem um médico ou um mentor, né, para fazer um tratamento onde vocês realmente evidenciem se você tem algum tipo de doença crônica, para poder tratar essa doença, porque consequentemente a fadiga vem em função dessa desordenagem aí de desprendimento de energia que está indo para a cura dessa doença no seu corpo, tá? O nosso corpo é muito inteligente, pessoal. Ele ajuda a gente a balancear o máximo que pode, mas isso acaba trazendo algum desequilíbrio, tá? Então a gente tem que pensar e lembrar muito disso, tá bom? A terceira causa para fadiga, né, para a gente ter fadiga, é o desequilíbrio dos nossos neurotransmissores, né? Pensa assim, que os nossos neurotransmissores, eles são mensageiros, né, que trazem as mensagens que vêm do cérebro, tá? Do nosso sistema neurológico para o nosso corpo, tá? E muitas vezes, se a gente tá, né, enviando essa mensagem e essa mensagem não tá vindo equilibrada, a gente pensa bem o que a gente pode ter. A gente pode ter um curto-circuito no nosso organismo quando a gente está falando de hormônio. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um contexto, né? Então, se a gente tiver com esses neurotransmissores desequilibrados, eles podem causar alguns problemas, né? Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar, ela é responsável por desprender a melatonina. Então, se a gente tá com um desequilíbrio nesse neurotransmissor, que é a serotonina, a nossa melatonina não vai ser produzida. Então, olha que interessante essa troca de coisas, né? Como uma coisa depende de outra. Então, é muito importante que a gente esteja com os nossos neurotransmissores também equilibrados, para que a gente consiga o quê? Produzir o que a gente precisa dentro do organismo. E a falta de sono, a falta de melatonina, que vai causar uma situação ruim de sono, vai te causar fadiga, com certeza, tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso. O que acontece? A melatonina, a gente sabe um pouquinho sobre... Vamos falar um pouco sobre a melatonina. Por que a melatonina é tão importante? A melatonina, ela é esse elemento que quando a gente produz melatonina, é como se a gente estivesse dando uma mensagem para o nosso cérebro através dos neurotransmissores. Então lembra lá, a serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, ela ajuda a gente a produzir melatonina. Se a gente tiver com desequilíbrio na serotonina, a gente provavelmente não vai conseguir produzir essa melatonina. E a melatonina, ela acontece o quê? É uma ativação aqui do cérebro, principalmente quando acaba o sol, final de dia, né? Que é o quê? A gente vai dar uma mensagem pro nosso cérebro falando assim, está na hora de dormir. A gente vai relaxar e a gente vai dormir. Então imagina se isso não acontece. A gente vai estar super ativa, a gente não vai ter sono, a gente vai ficar, às vezes, muito tempo lá acordado na cama, fora outras coisas que a gente vai falar já, que são os nossos brinquedinhos, né? Celular, televisão, que acabam atrapalhando ainda mais essa produção de melatonina, tá? Então é muito importante a gente entender sobre os neurotransmissores, né? E quando a gente não tem a produção da melatonina, o que acontece? O nível de cortisol e o nível de adrenalina, os nossos índices, eles vão subir. Então, em vez de a gente se acalmar e a gente ficar mais tranquila, a melatonina chegar, a gente vai estar o quê? Com uma hiperatividade, com o nosso nível de cortisol lá em cima, com o nosso nível de adrenalina lá em cima, e a gente vai ter o quê?
pouco sono e vai ter muita dificuldade depois de dormir e de acordar no dia seguinte, tá? Então vocês percebem que tudo funciona e que a gente tem que entender e perceber isso? Então vamos lá. Então é muito importante a gente lembrar dos neurotransmissores. E a quarta coisa que eu queria dividir com vocês, que é muito importante aqui, é a síndrome da fadiga crônica, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, falando de fadiga crônica, porque depende de muitos testes, muitas vezes é muito difícil a gente diagnosticar, tá? Mas normalmente que ela pode ser mais leve, mas ela pode ser bem severa, tá? Então, como eu falei, essa tipo de fadiga crônica, mal você consegue levantar da cama. Né? E assim, o pior disso é que quando a gente tem esse tipo de fadiga, a gente não consegue muitas vezes absorver os nutrientes que a gente vai estar consumindo. Então não adianta nada às vezes a gente estar comendo super bem, porque normalmente a gente não está conseguindo o quê? Nosso organismo está em desequilíbrio, a gente está conseguindo absorver os nutrientes que são importantes para nossa vida e para nossa saúde, tá? Então é super importante. Então olha só, vamos só recapitular. Então a gente falou agora das causas prováveis de uma fadiga. Então a gente vai ter aí os neurotransmissores, lembra dos nossos hormônios, a serotonina, que produz a melatonina, então isso tem que estar em equilíbrio. A gente falou da tireoide, então ter certeza que você vai entender se você tem algum tipo de problemas de tireoide, tá? Importantíssimo, porque a tireoide também está diretamente ligada ao quê? Aqui as glândulas que estão ligadas também ao estresse, né? E ao metabolismo também, né? As glândulas adrenais, que estão literalmente ligadas com o estresse, né? E a gente tem a síndrome da fadiga crônica, que também é aquela fadiga extremamente severa, tá? Então, essas são algumas das causas que podem causar você aí uma fadiga. E agora, eu quero falar para vocês quais são os tratamentos, algumas dicas que eu quero dar para vocês começarem a tratar isso de forma mais eficiente e de forma natural, tá? Vão colocando as perguntinhas aí, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas, pra gente responder depois, já a gente vai começar a responder as perguntas. Então, vamos falar então agora quais são alguns tratamentos que a gente tem que fazer. A primeira coisa é a gente evitar o fator estresse. Aí você vai pensar pra mim, Adri, poxa, você vem falar de estresse, como é que eu vou tratar o estresse? O mundo tá louco, eu não consigo ter um tempo sozinha, eu não consigo nem comer direito, porque é uma correria, só tem problema na minha vida. Sim, gente, todo mundo passa por isso. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria. Tá com a gente, a responsabilidade de mudar isso. E o fator estresse, ele pode ser fundamental para você melhorar o seu estresse e para você ter uma vida mais tranquila. O que você pode fazer? Eu convido vocês, que é uma coisa que eu tô fazendo na minha vida hoje, pegar todo dia dos seus dias, 15 minutos dos seus dias, pra fazer uma coisa que te deixa feliz. Então é 15 minutos, gente. É ler um livro, é andar com o cachorro, é tomar um chá, é tomar um banho de banheira, que eu amo, adoro tomar banho de banheira. O que te faz feliz e que você pode fazer durante 15 minutos? É um tempo sozinha com você. Outra coisa que eu adoro é ficar no silêncio, às vezes sozinha comigo. É uma meditação, né? É falar com uma amiga que você gosta, é falar com a sua mãe. O que é que te faz feliz? E procura esse tempinho pra você, porque isso vai amenizar o quê? Os seus níveis de estresse. Você vai abaixar o cortisol. Você vai abaixar a adrenalina, você vai começar a produzir a serotonina vai poder desbloquear a produção de melatonina e você vai começar a ficar mais equilibrada. Então, assim, pessoal, é muito científico tudo isso. O nosso organismo, ele é um reloginho cheio de engrenagem que se a gente não tomar conta dele, ele vai pifar. É igual um relógio mesmo, tá? Então, faça isso. 15 minutos, você vai escolher uma coisa que você tá afim de fazer e você vai fazer 15 minutinhos todo dia, ok? Outra coisa importante que você deve fazer. Ó, tem uma coisa importante, principalmente quando a gente fala de tireoide, a gente tem que pensar no fator iodo, tá? Pra quem tá com problema e desequilíbrio de tireoide, o iodo é muito importante, tá? Então a gente suplementar o iodo é uma coisa que vale a pena, principalmente o quê? O iodo está presente nas algas marinhas, né? Todos os vegetais, as algas marinhas que vêm do mar. E é esse presentinho que eu vou dar para vocês. Então quem ficar até o final, pode ir lá no meu privado depois e falar: Dri, quero o PDF das algas marinhas. Eu tenho um PDF onde eu explico todas as algas marinhas que existem,
por aí que a gente pode comprar e para que elas servem, e como é importante a gente comer, a gente consumir por causa do iodo. E outra coisa importante é o sal marinho. O sal marinho é rico em iodo, então a gente pode suplementar a nossa quantidade de iodo através do sal marinho, tá bom? E ele é importante para a nossa tireoide funcionar. E uma outra coisa que são chamadas de agentes tóxicos, principalmente o flúor e a bromina, eles fazem o quê? Esses agentes tóxicos, eles imitam a produção de iodo no nosso organismo. E eles estão presentes em alguns alimentos. Então, o que acontece? A gente tem que evitá-los, porque quando a gente está em contato, principalmente o flúor que está na água, eles imitam a produção a produção de iodo, né? A concentração de iodo no nosso organismo. Então, a gente precisa tomar cuidado para não mascarar esse iodo que a gente precisa e que a gente não tem, tá? Então, é muito importante o iodo, né? Da gente consumir o iodo através principalmente do sal marinho e das algas marinhas, tá? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, assim, procurem um médico que vocês tenham confiança, procurem um especialista, enfim, para vocês fazerem, se for o caso de vocês estarem ainda um pouco indecisa, se vocês têm algum problema de tireoide, fazer um teste para vocês entenderem como é que tá a tireoide de vocês, tá? Exame de sangue. E não adianta, pessoal, ser só o TSH. O TSH, ele vai te falar às vezes que você não tem nenhum tipo de disfunção. Então você tem que fazer o T4, o T3, tá? E os outros T's, né? Pra você ter certeza que você não tem nenhum problema de tireoide. E isso é muito importante até pra você o quê? Pra você diagnosticar de onde vem a sua fadiga. Então lembra aqui que a fadiga ela pode ter várias causas? E uma delas é a tireoide. Só que a gente só vai saber se é a tireoide se a gente fizer alguns exames pra saber como é que tá a nossa tireoide, se ela tá desequilibrada ou não, porque ela é responsável pelo nosso metabolismo, né? Se a gente tá muito lento ou se tá muito acelerado. Tá? Então o iodo é super importante e os exames também, tá? Então vamos consumir sal marinho de boa qualidade, as algas marinhas, diminuir aí a exposição dos agentes tóxicos, certificar da nossa água, tá, pessoal? Vamos entender que a água que a gente tá tomando, todas as águas aí, a gente sabe que tem muito flúor, então procurar água de qualidade para poder evitar o consumo de flúor, que realmente ele é tóxico pra gente, tá? E agora, a gente vai falar o seguinte sobre as doenças crônicas, tá? Muitas vezes, como eu falei, as doenças crônicas que a gente pode ter, e aí a gente tá falando lá do nosso assunto que a gente sempre fala, que são as inflamações, elas podem vir de várias maneiras, né? Imagina que a gente tem às vezes normalmente começa com uma inflamação no intestino, onde a gente não consegue absorver os nutrientes, a gente tem a parede do intestino toda inflamada e a gente começa a manifestar essas inflamações através do nosso corpo de maneira diferente. Problema de pele, artrite, artrose, problema de gastrointestinal, então síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, né? Artrite reumatoide, então assim, várias coisas que podem acontecer. A fadiga é uma das causas, mas assim, quando a gente está começando a inflamar, a gente tem um problema de inflamação, nada no nosso organismo vai funcionar. E a gente vai roubar a energia que a gente precisa para poder ficar bem e não ter fadiga. Então é muito importante que a gente realmente cure a nossa inflamação, que a gente realmente dê vazão para essas dores mais fortes, a gente cure essas coisas, porque senão a gente vai ter outros problemas que normalmente pode ser uma fadiga crônica em função desse desnível de energia que está sendo deslocada no organismo da gente, tá? Então é super importante procurar alguém, seja uma mentoria, seja no curso de alimentação inflamatória comigo, que eu vou amar, seja com um médico, seja com uma nutricionista, a gente tem que entender isso e acabar na causa, tá, pessoal? Não adianta band-aid, não adianta tomar antiácido, não adianta tomar antifúngico, não adianta tomar corticoide, não adianta só isso, porque não vai resolver o problema de vocês. Porque aí você vai estar fazendo o quê? Colocando um band-aidzinho lá e tapando os sintomas da sua doença. E os sintomas vão voltar com certeza, e é isso provavelmente que vocês devem estar vivendo. Porque muita gente vem pra mim e fala assim, Dri, eu tomo um remédio, melhora, eu não tomo, piora, aí eu tomo um remédio novo, melhora. E não é assim que vocês vão curar as inflamações de vocês, tá bom? Então vale a pena conversar com alguém de confiança para poder endereçar isso, tá? Uma coisa também importante como é que a gente pode ajudar os nossos neurotransmissores a se equilibrarem, né? Então, uma das coisas que a gente pode ajudar, caso vocês estejam com falta de melatonina, né, esse desequilíbrio aí da serotonina na produção de melatonina,
Eu indico, e de novo, falem com o profissional que vocês vão, procurem ajuda, mas assim, uma suplementação de melatonina pode ser interessante. Então, uns 14 ml, umas 2 horas antes de dormir, pode ser legal. E de repente, em uma semana, você já consegue equilibrar esse sono que você tá tendo dificuldade aí de equilibrar, tá? Então, uma das coisas que você pode fazer é suplementar com melatonina para poder equilibrar os seus neurotransmissores, tá? Mas é muito importante o diagnóstico, tá? Quando o neurotransmissor ele tá desequilibrado, todo o nosso corpo vai entrar em desequilíbrio, tá? Então é importantíssimo isso. E uma coisa legal também é fazer meditação. Então, às vezes, a meditação, ela vai acalmar. Meditação é bobagem, fica lá parada, não consigo. Agora vocês conseguiram entender por que a meditação é tão importante? A meditação acalma. Quando a gente acalma, a gente consegue o quê? Trazer serotonina para o nosso corpo, produzir melatonina, deixar o cortisol e a adrenalina longe da gente. Então a gente não tá falando que meditação é moda, que meditação é bonito. Gente, meditação é reequilíbrio de neurotransmissor. Então, por favor, vamos começar a pensar de uma outra maneira. Que seja 2 minutinhos. Tem vários aplicativos aí que são meditações guiadas, onde você consegue fazer isso através, você começa a se guiar, não precisa fazer sozinho, né? Então existe uma vozinha que ajuda você lá e você se guia através da meditação. Então isso é super importante, que você faça aí 5 minutinhos e aí você já pensa assim, olha, Adri, lembra da Adri tá falando? Tchau, cortisol, tchau, adrenalina nesse momento, vem melatonina, serotonina para eu poder me equilibrar. É isso que vocês têm que pensar, tá bom? Porque isso é super importante para vocês, ok? E uma outra coisa importantíssima que eu queria falar para vocês é o consumo de proteína. Você vai falar, o quê? Fadiga com proteína? Exatamente. A proteína é constituída do quê? De aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, né, eles são muito importantes pra gente equilibrar os neurotransmissores. Olha que louco. Então, assim, os aminoácidos que estão nas proteínas são muito importantes para equilibrar os neurotransmissores. Então, se você não come nenhum tipo de proteína, seja ela um peixe, uma carne, um frango, um ovo, você vai estar o quê? Não vai estar consumindo a proteína, consequentemente não vai estar consumindo esses aminoácidos que vão ajudar você a equilibrar os seus neurotransmissores. Então, por exemplo, o triptofano, né, que é ele vai criar a serotonina, né? Ele vem desse aminoácido da proteína. Então, o triptofano vai produzir a serotonina, que vai produzir a melatonina. Então, vocês entendem? A proteína é super importante a gente consumir, tá bom? Por quê? Porque se a gente não processar esses transmissores, né? Esses neurotransmissores que vêm dos aminoácidos, né? Esses aminoácidos ajudam a gente a metabolizar esses neurotransmissores e equilibrar, a gente não vai conseguir esse equilíbrio dos neurotransmissores. Tá claro, gente? Tô falando muito... Hoje tá bem teórica a aula, tá bem um pouco mais complexa, mas eu queria só entender se vocês estão pegando aí, se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido pra vocês. Só põe assim tá fazendo sentido, de tô gostando, não tô entendendo nada, só pra eu saber, tá bom? Que eu tô no caminho certo, tá bom? Então você precisa ter o triptofano para criar serotonina no corpo, né? Senão, a gente vai ter, se a gente não tiver essa dieta em proteína, a gente não vai conseguir processar esse neurotransmissor, que vai vir desses aminoácidos, e a gente pode eventualmente aí ter uma deficiência. Então, gente, de novo, tudo volta, ó, tá todo mundo entendendo? E no caso dos veganos, já vou falar, tá, Verônica? Então tá todo mundo entendendo? Então, de novo, voltamos para o básico. Comida feita de verdade. Vamos excluir da nossa alimentação o máximo que a gente puder de quê? De alimentos superprocessados, de alimentos ricos em farinhas que não servem para nada, alimentos que são ricos em carboidrato vazio. Vamos comer comida de verdade, vamos comer comida que vai nutrir a gente. Senão a gente vai continuar sedento e aí a gente vai falar, mas por que será que eu tô assim? Por isso, gente. Como eu te falei nas outras lives, a conta vem. Pode não vir amanhã nem depois da manhã, mas ela vem daqui 5, 10 anos com uma doença crônica que você não quer ter. Então vamos pensar nisso com cuidado, vamos cuidar da gente, tá? É muito importante. Agora eu vou dar aqui uns passinhos pra vocês de como é que a gente faz, isso é bem legal. Quem tem problema de sono aí, só faz um eu. Quero saber quantas pessoas que estão aqui na nossa live têm problema de sono. Porque eu vou dar alguns passos pra vocês sobre a higiene
de sono que vocês podem fazer para melhorar o sono de vocês. Quem está interessado em aprender alguns passos aí para higienizar o sono e melhorar o sono? Olha lá. Já tem gente falando aqui eu. Vamos lá, olha. Então, antes de dormir, primeira coisa, antes de dormir, preferencialmente 2 horas antes, então antes de dormir, preferencialmente, eu sei que é difícil, gente, porque até eu tenho um super problema de desligar celular e desligar as coisas antes de dormir. Então, assim, qual que é a ideia? Que antes de dormir, pelo menos 2 horas antes, vocês desliguem qualquer luzinha, aquela luz azul que vem de celular, que vem de televisão. Por que eu tô dizendo isso? Aquela luzinha azul, ela vai ligar para o seu cérebro a mensagem do seguinte: é dia, o sol apareceu. Dri, não é para dormir, o sol apareceu. Essa luz, ela retrata e ela imita a luz do sol, que deixa a gente em alerta. E a gente vai produzir melatonina? Não. A gente vai dormir? Não. Então, muitas vezes, até alguns celulares têm aquela luz amarelinha, né, que você pode até colocar automática, para a partir das 6 horas mudar o tom da luz do celular para ajudar você. Mas independente de qualquer coisa, é importante o quê? Tira esses aparelhos, todas essas coisas que vão atrapalhar o seu sono 2 horas antes. Ah, Adri, o que eu faço? Toma um banho gostoso, vai ler, vai... Gente, vamos pensar em coisas boas que a gente pode fazer? Eu sei que é difícil, tá? Eu não tô falando... Assim, eu tenho uma grande dificuldade. Eu vou começar esse ano, ainda não fiz, mas eu vou começar esse ano a colocar o celular longe do meu quarto. Vou colocar ele pra carregar no banheiro, eu não vou ligar ele depois que eu tomar um banho, que eu tomar um café, porque senão a gente acorda. Eu mesmo hoje faço isso, gente. Eu vou confessar pra vocês. Eu acordo, abro o olho, já tá com o celular na minha mão. Quer dizer, não é legal isso pra ninguém, tá? Então 2 horas antes a gente vai tirar todas as luzinhas azuis pra poder começar uma produção de melatonina que faça sentido, tá bom? Outra coisa importante, a gente vai falar um pouquinho sobre consumo de cafeína. Existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que metabolizam a cafeína de forma rápida e as pessoas que metabolizam a cafeína de forma lenta, tá? Qual é a diferença dessas pessoas? As pessoas que metabolizam a cafeína de forma lenta, aliás, de forma rápida, que na verdade é o meu caso, ela toma um café às 5 da tarde e ela metaboliza muito rápido essa cafeína. E a cafeína sai do corpo dela e aí 6 horas da tarde, 7 horas da noite, ela não tem mais cafeína no corpo. É o meu caso, tipo, posso tomar café à noite que eu vou conseguir dormir. Tem pessoas que metabolizam a cafeína de forma muito lenta. Então é como se você tomasse e a cafeína fica lá, ó, rodando no seu corpo e aí você metaboliza muito devagar. Então para ela sair do seu corpo, ela demora. Então, provavelmente, se você tem fadiga, se você tem, às vezes, dificuldade do sono, você pode também estar metabolizando a cafeína de forma lenta. Então, eu sugiro que você, até as, sei lá, 3, 4 da tarde, você toma o seu café e depois não tome mais, tá? Pra poder tirar o máximo de cafeína do seu corpo, pra você poder realmente trazer esses outros neurotransmissores da calma, da tranquilidade, a melatonina pro seu organismo, tá? Então, o café é importante neste momento. A Jaque chegou. Oi, querida, seja bem-vinda, Marlene. Ai, que gostoso ter vocês aqui. Outra coisa importante, isso é muito legal. E é uma coisa que eu finalmente consegui depois que eu mudei de casa, né? Porque antes eu trabalhava dentro do meu quarto. O meu escritório era o meu quarto. Então eu dormia no meu quarto, eu tomava café às vezes no meu quarto, eu trabalhava no meu quarto, né? Eu gravava os vídeos no meu quarto. Então assim, meu quarto era multimeios. O que você vai fazer? Dentro do possível, tá? O quarto, gente, é feito pra dormir e pra namorar. Basicamente, tá? Então, com o teu marido, com o teu namorado, você vai namorar no quarto e você vai dormir no quarto. O resto, gente, não. Vamos deixar o quarto pra gente relaxar. Não vamos misturar as estações, porque isso causa, sim, estresse, pode causar um monte de coisa no nosso emocional que não é legal. Então, deixe o quarto de vocês para este momento de relaxamento, ou para dormir, ou para namorar, e só, ok? Isso é super importante também. Então, nem TV, quem tem televisão no quarto? Levanta a mão. Televisão no quarto não, gente. É péssimo, tá? Porque a gente acaba dormindo e fica com aquela televisão no nosso ouvido antes de dormir. Péssimo. E lembra da luzinha azul, não é bom também, tá? Olha lá, tem gente falando que tem televisão. Não é legal a televisão, tá? Minha recomendação é que vocês não tenham televisão. Então, olha só. A gente tá chegando na parte teórica da nossa aula, tá? O restinho aqui. Então, só para recapitular, vamos fechar aqui a nossa aula falando sobre fadiga.
com 3 coisas importantes então, que você não pode deixar de fazer. Primeiro é diagnosticar. Da onde vem a sua fadiga? Ela vem da glândula adrenal, ela vem da tireoide, ela vem de uma síndrome crônica de fadiga ou ela vem de neurotransmissores, né? Que tá errado no seu organismo que tá causando essa fadiga? Então faça o diagnóstico correto, procure um especialista que faça o diagnóstico com você. Outra coisa é, faça a higiene do sono, equilibre o sono de vocês. Traga mais o quê? Mais serotonina para o seu corpo, mais tranquilidade, né? Traga mais a melatonina para a gente poder equilibrar o nosso corpo e poder ter mais energia. Isso vai ajudar muito vocês. E uma outra coisa importantíssima é tratar as causas. Não adianta a gente tapar buraco, não adianta a gente de colocar o band-aid. Então, trate as causas. De repente é uma doença crônica que você tem que tratar essa doença na causa para você melhorar a sua fadiga, para você ter mais energia. Porque o seu organismo vai consumir aquela energia que ele tem para tentar curar uma doença que você não está olhando para ela, que você não está tendo cuidado com ela, tá? Então, trate a causa antes para você conseguir ter energia e conseguir estar bem, tá? Então, é muito importante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tava hoje montando ela e assim, eu fiz questão de ser bem pontual, porque eu sei que esse ponto, ele aflige muita gente, né? Muitas pessoas, e muitas vezes a gente nem sabe o que fazer, né? E aí se perde. Então, eu espero que tenha sido legal, que tenha agregado valor para vocês. E agora eu quero começar as perguntas pra gente poder responder aqui as perguntas de vocês. Então, vamos lá, olha. Vamos ver se alguém deixou alguma pergunta aqui, que eu já vi que tinha algumas perguntinhas. Ó, quem deixou a pergunta antes da internet cair, eu preciso que vocês escrevam de novo, porque aquela parte da internet ficou no outro pedaço do vídeo, eu não vou conseguir ver, tá? Então se alguém tiver mais uma pergunta, me coloca aqui que eu vou responder, tá bom? Aqui já tá no... Voltou, a sua, a Flávia, peraí, vamos ver. Vamos ver se tem perguntas. Ó, cuidar do intestino pode curar o hipotireoidismo? Sim, Sônia, com certeza. E vamos falar de intestino de uma forma mais ampla, tá? Intestino inflamado não é prisão de ventre. Não é. Meu intestino não funciona bem, então ele é uma causa, a prisão de ventre é uma causa, mas se a gente tem problema de pele, a gente tá com problema na parede intestinal. Se a gente tem artrose, artrite, tudo começa no intestino. Então, assim, o intestino tá ligado a todas as nossas doenças, basicamente todas. Então, não tá só ligado a um problema gastrointestinal. Quando a gente inflama a parede do nosso intestino, lembra da redinha que eu sempre faço? A redinha aqui, o nosso parede do intestino é feito uma redinha cheia de micropontinhos. Quando a gente irrita isso daqui, inflama, esses pontinhos viram os pontões, viram rasga, como se tivesse uma rede que a gente está rasgando. E tudo aquilo que não pode passar para nossa corrente sanguínea, passa porque o furo está grande. Então é isso que causa as nossas doenças, é isso que causa um possível hipotireoidismo, é isso que causa um possível problema de intestino irritável, de artrose, de artrite e por aí vai, tá? Então, cuidar do intestino, tratando a inflamação da parede intestinal, vai melhorar sim o hipotireoidismo, porque ele vai desinflamar o intestino e, consequentemente, você vai começar a ter energia para cuidar da sua tireoide, tá? Então tá tudo super interligado. Vamos lá, a Verônica perguntou uma coisa muito importante, ó, Verônica. E no caso dos veganos? Então vamos lá. Tirando a parte ideológica aqui, tá, pessoal? Eu não vou falar de parte ideológica de veganismo, porque existe uma parte muito mais do que só alimentação. Mas vamos pensar no veganismo na parte alimentar, né? Então nada que venha de origem animal. Tem algumas vitaminas e minerais que, infelizmente ou felizmente, a gente só consegue absorver dos alimentos de origem animal, tá? Vitamina B12, absorção de ferro muitas vezes assim, porque olha, o ferro, ele é absorvido através dos nossos alimentos de origem animal de 10 a 30%. O ferro, quando a gente absorve dos alimentos dos nossos de origem vegetal, é de 8 a 10%. Então assim, a gente precisa, na verdade, Verônica, tá muito ligado e suplementar. Tá? É importante você sempre fazer exames, você sempre fazer testes para saber como é que está o seu nível de minerais e vitaminas para você poder suplementar, principalmente ferro, zinco, tá? E a vitamina B12, tá? Porque a gente precisa disso, tá? E na verdade os aminoácidos, né, que muitas vezes a gente
precisa. No caso, se você não consumir a carne, fica mais difícil, tá? Então, assim, na minha opinião, eu sempre opto pelo equilíbrio, mas se você é vegana, se você opta pelo veganismo, tenha sempre muito mais cuidado do que uma pessoa que não come nenhuma fonte de proteína, tá? Porque realmente pode ter alguma defasagem, algum desequilíbrio. Que proteínas eles podem ingerir para ter fonte de triptofano? Então, Verônica, na verdade, o que eu falei, o peixe, a carne, o frango, o ovo, tá? Então, as proteínas de uma maneira geral, né, esses aminoácidos, eles estão concentrados nesses alimentos, tá? Então, qualquer um que você comer, você vai poder ter essa fonte de triptofano, ok? Vamos ver aqui. A Deise tá falando fazer crochê. Isso, Deise. Gente, o que vocês gostam de fazer? Qual é a coisa gostosa que você fala, nossa, como tanto tempo eu não fazia isso? Porque às vezes, sabe o que acontece com a gente? Quando a gente não arruma aqueles 15 minutinhos? Parece que a gente tá sendo folgado. Ai, mas isso aqui não tá dentro da minha rotina. Eu tenho que estar estressado o dia inteiro. Não, gente. 15 dias, ó, vai fazer crochê, Deise. Amei. Perfeito. E a Sheila já tá dizendo, meninas, cuidem, meninas e meninos, cuidem, porque ter artrose é horrível. E assim, Sheila, eu te garanto, se você principalmente começar a consumir o caldo de osso, tá? Que é uma fonte rica de aminoácido, você vai poder melhorar muito a sua artrose, tá? Então, aqui até no Instagram tem uma receita do caldo de osso, vale a pena você dar uma olhadinha se você não olhou, porque pode te ajudar bastante. A Jaque tá dizendo que tá amando, que bom! Ótimo, fico tão feliz que vocês estão aqui. Opa! Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, ó. A Cecília tá perguntando o seguinte: o que fazer com o intestino irritável? Então, da mesma forma que a gente tem psoríase, que a gente tem candidíase, que a gente tem artrose, que a gente tem síndrome de doença do Crohn, a gente tem intestino irritável. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Cecília, é desinflamar o seu intestino, tá? Desinflamar como, Dri? Tirando aquilo que te faz mal, comendo aquilo que te faz bem. Não adianta, Cecília, só tirar aquilo que faz mal. Muitas vezes a gente vai no médico, vai no nutricionista, aí ele vai falar, tira a lactose, tira a cafeína, tira o açúcar, tira o glúten que você vai melhorar. Tá, e o que você coloca? Então, colocar os probióticos de origem na alimentação de origem natural é super importante, né? O caldo de osso é super importante, os prebióticos são super importantes. Então, assim, é importante você começar o quê? Tirar o que faz mal, para você poder trazer o que faz bem, para você tirar essa desbiose que tá no seu intestino, tá? E trazer o quê? Uma proliferação de bactérias boas também e das bactérias nocivas, para você começar a ter aqui uma microbioma que faça sentido, e aí você começa realmente a melhorar, tá? Mas existe todo um protocolo para fazer no caso, para ajudar no combate ao intestino irritável. A Neuza, como evitar que o intestino inflame? Como saber se estou com ele inflamado? Essa é uma super pergunta, Neuza. Então, se você está tendo qualquer tipo de sintoma que eu mencionei aqui, né? Então, assim, desde doença de pele, fadiga, artrite, artrose, alguma dor de estômago, foi diagnosticado com alguma doença crônica, qualquer coisa relacionada com isso, uma sinusite, enfim, isso já é um sinal de que seu intestino está irritado. Na verdade, ele está inflamado. E essa síndrome se chama síndrome do intestino permeável, tá? Então é quando o quê? Quando a gente tem aquela redinha que tá fechada, tá? A gente começa a fazer algumas coisas que irritam este intestino, inflamam. O que que é? A gente começa a comer coisa que não vale a pena, alimentos superprocessados, gorduras de baixa qualidade, carboidratos de baixa qualidade. A gente começa aqui muitas vezes antibióticos frequentes, eles podem causar isso, anticoncepcional frequente pode causar isso, então tem várias coisas que podem causar. Aí lembra, era uma redinha, virou uma rede rasgada, e tudo aquilo que não deveria passar para a corrente sanguínea passa porque a rede está grande. Porque o nosso intestino ele é responsável por fazer um filtro. Tudo que é bom passa para a corrente sanguínea através desses micropontinhos aí da redinha pequenininha, e o que não é bom é passado para o intestino grosso e vai embora. Quando a gente está com nossa parede do intestino inflamada,
a rede abre, ela rasga. Então, partículas que não deveriam passar para o nosso corrente sanguínea, como glúten, lactose, caseína, partículas não digeríveis, entram na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, o que acontece? O nosso organismo muito sábio vai lá para poder combater esses inimigos, né, esses aliens que estão na nossa corrente sanguínea, a gente começa a ter uma reação, né, e começa a criar anticorpos, e daí vem as intolerâncias. Então, se você tem algum tipo de condição, né, algum sintoma que eu mencionei, você pode sim estar com o intestino inflamado, tá? E a maneira de cuidar é realmente tirando aquilo que faz mal e colocando o que faz bem pra gente poder o quê? Existe uma maneira de você o quê? Fechar de novo o seu intestino e juntar a redinha para ela ficar de novo pequenininha, tá? Para poder realmente ir para a corrente sanguínea só aquilo que é importante. A Cecília está dizendo que tem muita prisão de ventre. Então, prisão de ventre está diretamente ligado ao desequilíbrio do nosso corpo, tá? Quando a gente não está equilibrado, quando o carro está com o óleo ruim e o motor pifando, ele não vai andar. Então, na verdade, a prisão de ventre é uma consequência de uma coisa muito mais profunda, que provavelmente é a síndrome do intestino permeável. Provavelmente é a inflamação na parede do intestino. Então a gente tem que o quê, Cecília? Primeiro cuidar, entender quais são os sintomas que você tem, fora o intestino preso, né? Fora a prisão de ventre, para poder tirar o que faz bem, tirar o que faz mal, colocar o que faz bem, para você melhorar a prisão de ventre, não só a prisão de ventre, mas uma série de coisas que provavelmente você não tá nem conseguindo lembrar aí, mas que tem muito a ver com a inflamação no intestino. A Marlene está falando o seguinte: tenho artrite reumatoide. Quais os principais cuidados com o intestino? Então, a artrite reumatoide é uma condição crônica, né? E uma das coisas que você tem que evitar são os produtos superprocessados e processados, né? Então, principalmente açúcar de qualquer qualidade, mas Dri, a demerara, mas Dri e o mascavo, gente, açúcar é açúcar, tá? Que ele pode o quê? Irritar a parede do seu intestino. Então, açúcar, existe um trabalho, tá, Marlene, que eu não consigo explicar aqui totalmente, profundamente agora, porque não dá para explicar todo o protocolo para você realmente melhorar a sua artrite reumatoide. Mas, basicamente, tirar, durante pelo menos uns 30 dias, tirar a lactose, o glúten, o açúcar, os alimentos processados e colocar aí algumas coisas importantes como probióticos, como caldo de osso e como as folhas verdes, né, para poder o quê? Para poder trazer um equilíbrio pro teu intestino, tá? Para poder realmente melhorar. Mas é uma condição crônica que dá sim para melhorar e muito se você fizer um trabalho legal com alimentação anti-inflamatória. A Silvana tá falando o seguinte: tive alta esta semana devido à diverticulite. O que não devo comer? Ah, Silvana, então, a diverticulite, ela... Que bom que você teve alta, né? Primeiro, parabéns. Você tem que tomar cuidado principalmente com alguns alimentos processados, né? Então, tudo que você não faz em casa, toma cuidado, né? Muito açúcar, toma cuidado. As gorduras ruins, toma cuidado. Quando eu falo em gordura ruim, o que que é? Os óleos vegetais, né? Então as gorduras esses óleos vegetais que são ricos em gorduras pró-inflamatórias. Se consuma as gorduras boas, o abacate, o óleo de coco, né? Então assim, traga para sua vida uma comida feita de verdade mesmo, as gorduras do bem, as proteínas de boa qualidade, né? Os grãos complexos, né? E tira da sua vida aqueles alimentos que a gente insiste em comer porque tá tudo bem. Então assim, um bolo que você come, às vezes você fala assim, um bolo caseiro que você come numa padaria ou num lugar, até num lugar que tem bolo, você vai falar assim, ah, mas esse bolo é caseiro, ele é de cenoura. Mas ele provavelmente, Silvana, foi feito com óleo vegetal. E o óleo vegetal é extremamente inflamatório porque ele é rico em ômega 6, tá? Então, não é só o que aquela comida te diz. É da onde ela foi feita, que ingredientes que foi feito, né? Então, às vezes a cenoura, ela é boa, ela é importante para nossa vida. Mas como é que foi feito esse bolo? Foi usado o ghee? Foi usado óleo de coco ou foi usado o óleo vegetal? Então, é nesses pontinhos que você tem que começar a prestar atenção para não cair de novo e não ter outro problema, tá bom? Vamos lá. Ferritina baixa também causa baixa energia. Os médicos, na maioria, pedem hemograma. Então, sim e não, tá? Pode causar sim, mas eu te sugiro
que você faça esses outros exames que eu falei. Então vai ver como é que tá a sua tireoide, vai ver como tá as glândulas adrenais, porque provavelmente é igerciano, é isso? Igerciano. Se você tem fadiga, né, uma energia baixa, provavelmente você tá falando porque você deve estar com energia baixa, ela pode ter sim alguma razão com a ferritina, mas aqueles outros 4 pontos lá das causas, eu aconselho você dar uma olhadinha, que podem ser mais comuns essas outras causas que a gente mencionou aqui na aula do que a ferritina. Ok? Tenho muita flautulência. Isso significa intestino inflamado? Então, Neuza, depende. Se você come e você tem muita flautulência, sim, pode ser sim, porque o que acontece? A inflamação tipo gástrica, por exemplo, que a gente no curso da alimentação inflamatória, a gente faz esse diagnóstico com as alunas. E são 4, 5 tipos de inflamação. Quando você tem uma inflamação tipo gástrica, tudo que a gente come fica parado aqui. E dá muita flatulência, dá muita dor, dá muita azia às vezes, dá muita inchaço no estômago. Por quê? Porque o nosso sistema digestivo não está funcionando bem. Porque a gente está produzindo a quantidade de ácido gástrico para poder quebrar as partículas e digerir o alimento. Então, isso pode sim ter a ver, né, com uma inflamação no intestino. E eu precisava saber um pouco mais dos seus sintomas para dizer. Mas se existe uma flatulência muito forte, principalmente depois que você come, com certeza existe uma relação sim, ok? Como tentar evitar Como tentar evitar o cansaço constante, parecendo que fico sem energia constantemente? Então, Su, minha recomendação para você, pega essa aula, assiste de novo, lembra daqueles 4 pontos. Tem um problema de tireoide? Não, tica. Será que a minha glândula adrenal? Pode ser? Vamos ver. Como é que tá meus níveis de neurotransmissores, né? O nível de cortisol tá muito alto, eu tô muito estressada, tenho fadiga crônica, não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo fazer nada. Vamos começar por eliminação. Então, o que eu te dou conselho? Vamos tentar entender quais são as causas pra gente poder saber como combater, tá? Então, se você tá tendo isso, provavelmente uma das causas são um desses 4 fatores aí, ok? E o que você pode fazer, né? Que você tá falando, como é que eu posso fazer? É o que eu falei, faz um tempinho, dá um tempinho pra você. Ajude o seu organismo a produzir melatonina. Então, apague todas as coisas da sua casa, 2 horas antes, vai ler um livro, faz uma coisa que você gosta, de repente suplementa com melatonina para você ter um pouco mais qualidade de sono, se é isso que você está vivendo. Então, assim, a gente tem que se ajudar, né? Para poder melhorar. Fora esse diagnóstico que você vai fazer, é também abaixar os níveis de estresse, que vai ajudar demais você. A Verônica tá dizendo o seguinte, eu não sou vegana, mas minha filha e minha sobrinha estão fazendo essa opção. Então, Verônica, super importante que você falou. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente se propondo ao veganismo. Eu não tenho nada contra isso, principalmente as pessoas mais novas. Eu tenho algumas clientes, algumas mentoradas que as mães vieram me procurar super preocupadas, porque 19 e 20 anos resolveram ser veganas e estão comendo tudo errado. O problema de tudo não é ser vegano, tá? Como eu te falei, a gente tem que se preocupar com esses minerais, essas vitaminas, que não existem fontes de origem vegetal que supram. Então ela tem que fazer sempre exames para saber como é que tá, principalmente zinco, ferro e vitamina B12. E uma coisa muito importante não adianta ser vegana e comer miojo todo dia, porque não tem nada de animal. Não adianta ser vegana e comer batata frita, porque não tem nada de origem animal. Não adianta ser vegana e comer uma maionese com óleo vegetal, porque é péssimo. Então, assim, vamos ser vegano, mas vamos ser vegano com nutrição. Vamos comer coisas que não têm origem animal, mas que têm origem vegetal de qualidade, que tem origem vegetal, que vão nutrir você. Então, isso é uma das maiores preocupações que eu tenho com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, com as minhas alunas. É poder entender que tirar a origem animal não quer dizer comer qualquer coisa de origem vegetal. Porque não é porque é de origem vegetal que é bom para a nossa saúde. Então, entender realmente o que ela está se alimentando e que tipo de alimento ela tá consumindo é muito importante. Exemplo, fontes de origem vegetal que são bons: sementes, castanhas, abacate, óleo de coco, que mais? As leguminosas, a lentilha, o grão de bico. Então, tudo isso é importante ela inserir na alimentação, porque senão vai ficar uma caloria vazia de origem vegetal, né? Que não tem origem animal e que não vai nutrir ela de jeito nenhum, tá?
A Sônia, eu comia chia, linhaça todos os dias, não estava conseguindo evacuar, faz 3 dias que não estou consumindo, estou conseguindo evacuar. Como posso consumir essas fibras? Então, Sônia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A linhaça é super boa pra gente, para produzir o bolo fecal e a gente conseguir evacuar, tá? Agora, se a gente não se nutre também de coisas boas, se a gente tá comendo macarrão cheio de trigo, se a gente tá comendo farinha branca direto, tá comendo linhaça também, não vai adiantar nada, tá? Então a gente tem que pensar na alimentação anti-inflamatória, na alimentação nutritiva e curadora como um estilo de vida. Porque a coitadinha da chia ali e da linhaça, sozinha, ela não vai conseguir fazer muito por você. Então você tem que trabalhar o seu corpo de forma que tudo seja bom e que a semente de linhaça e a semente de chia, ela seja o quê? Um potenciador da sua vida, tá? Eu não sei o que você tá fazendo, de repente 3 dias aí que você não consumiu, de repente você caminhou, ou ela tá fazendo um efeito gerador disso depois, ou você comeu uma outra coisa que ajudou. Então assim, Sônia, vamos tomar cuidado com coisas pontuais, né? Ah, eu comi chia, não fui no banheiro, depois eu parei de comer, fui no banheiro. Será que é só isso? Né? Porque, assim, os efeitos da chia e da linhaça são muito benfeitores e ajudam sim, porque eles têm muita fibra, tá? E ajudam sim no processo, tá? Essas fibras, como é que você pode consumir? Vamos lá, você pode consumir eu sempre consumo de manhã, eu adoro. Então o que eu faço? Eu faço kefir de manhã, eu faço num dia anterior, de manhã eu coo e tomo. Normalmente eu coloco uma fruta, então eu coloco uma mamão, uma banana, o que tiver, canela, óleo de coco, uma colher de óleo de coco, o kefir, e eu coloco 2 colheres de linhaça, tá? Bato no liquidificador e tomo. Isso é muito bom. Então, você tá falando o quê? Você tá falando de uma proteína super boa e uma fonte de probióticos, que é o kefir. Você tá falando de uma fruta que você coloca para dar um gosto. Você tá falando de óleo de coco, que é uma gordura maravilhosa que vai estimular você. Você tá falando da canela, né? Que é um termogênico maravilhoso. E você tá falando da linhaça, que eu moo na hora, tá? Eu comprei um moedor de café e eu moo ela na hora porque ela biodisponibiliza o ômega na hora pra gente. Então, além da fibra, tem o ômega 3. Então, assim, você percebe que é diferente de você comer qualquer coisa? Optem por tudo que vocês quiserem, mas optem por uma solução saudável, tá? Acho que é a coisa mais importante aqui. O povo falando do crochê. A Sheila tá falando o seguinte: estou consumindo caldo de osso, sim, e muitas dicas suas. Agradeço ter te conhecido. Que ótimo, Sheila. Então, olha só. O caldo de osso vale muito a pena e eu aconselho vocês a comerem todos os dias, tá? Ele vai ser muito mais eficiente se vocês comerem todos os dias, como se fosse o remedinho de vocês. Não é melhor fazer um caldo de osso e comer uma sopinha, ou então tomar um pouquinho, do que ir lá na farmácia e comprar um remédio, que além de mais caro, você tá tomando uma coisa que pode dar um efeito colateral em você? Então vamos lembrar disso. É difícil de fazer, demora pra fazer, gente. E o preço de vocês irem na farmácia e ficar comprando remédio? Sabe, não poder tirar o remédio mais porque vocês não sabem mais o que fazer. Então é isso aí, Sheila. Parabéns, viu? Fico muito feliz. A Verônica perguntou de novo. Essa adição que a Deus está faltando... Essa adição que Deus está falando é o diferencial. Exatamente. Então, eu acho que está falando do veganismo, né? Então, se for isso, é importante você sempre pensar nisso que eu te falei, tá bom? Cecília tá agradecendo. Cecília adorou. Quais são os sintomas da doença de Crohn? Então, Cecília, a doença de Crohn é uma doença que tá ligada, basicamente focada no trato digestivo. E dá muito vômito, dá muita diarreia, dá enjoo, a pessoa não consegue comer. Então, assim, é uma síndrome do intestino irritável um pouco mais severa, tá? E ela é muito clara mesmo, porque assim, não é uma coisa que incomoda, é uma coisa que incomoda muito. E principalmente o glúten e a lactose, esses elementos são um dos derivados da doença de Crohn, tá? Então é uma doença que ataca principalmente o trato digestivo, digestório. Neuza, fechar novamente o intestino é possível? Ou uma vez aberto fica relaxado e não volta mais? De jeito nenhum, Neuza. A rede rasgou, com uma alimentação anti-inflamatória a gente consegue fechar e trazer os micro buraquinhos da nossa redinha pequenininha de novo. É super possível a gente desinflamar o nosso intestino, tá? Doença crônica já é uma outra coisa, porque assim, existe uma inflamação. Se a gente não cuida da inflamação, ela pode gerar uma doença crônica. A doença crônica, a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn já é uma doença mais crônica.
Só que ela pode o quê? Ela pode ficar dormindo. Você pode ficar sem sintomas pela sua vida inteira se você souber o que comer, tá? Mas o intestino, ele é totalmente possível de ser desinflamado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Quais são os sintomas da doença de Crohn? A gente já falou. Banha industrializada de mercado pode ser consumida? Então, vamos lá. A gente sempre fala da banha, tal, que é importante. Primeira coisa que vocês têm que fazer, para quem já viu as minhas aulas anteriormente sabe, qual que é? Lista de ingrediente. Vê o que tem lá. Se tiver banha de porco, você pode comprar. Então não é, posso comprar industrializada? Vê o que tá escrito. Se tem banha de porco, mais mais ácido, mais não sei o que. Gente, não sabe ler, não compra. Tudo que tá na lista de ingredientes que a gente não consegue ler é químico, gente. Não faz bem, é processado. Então, sim, a banha é boa, banha de porco, se você quiser comprar para fazer seus alimentos, mas veja a procedência. E a melhor maneira de ver a procedência é você ler a lista de ingredientes, tá, Sônia? Intestino irritável tem alguma causa? A Cecília perguntando. Intestino irritável tem alguma causa? Tem alguma coisa a ver com a dormência dos dedos do pé? Cecília, eu não tenho conhecimento disso, tá? Às vezes dormência nas pontas do pé pode ter a ver com circulação, tá? Não sei te dizer, vou até pesquisar, da próxima vez eu vejo se eu consigo te responder, tá? Mas eu não desconheço essa relação. E a Marlene tá dizendo o quê? Tá perguntando o seguinte: dá pra bater a linhaça no liquidificador? Então, ela quando bate no liquidificador, por ela ser muito pequenininha, ela não vai triturar e virar uma farinha no liquidificador, tá? Você vai acabar comendo ela em pedaços. Então a melhor maneira realmente é moer ela antes. Um moedor desse, gente, custou acho que R$110, tá? Naquele Kamikado, nessas lojas de produtos de utensílios domésticos, vocês acham. E é um moedor de café, pequenininho, elétrico. Você coloca lá duas colherzinhas de linhaça, aperta e ela vai moer e virar uma farinha, tá? É melhor do que no liquidificador. Bom, gente, acho que é isso. Várias perguntas, várias respostas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei o tema. Espero que tenha ajudado vocês a entender mais sobre fadiga e de como realmente ajudar você a melhorar, né, o seu nível de energia, trazer mais vitalidade, trazer mais energia pro seu organismo, tá? Entender realmente da onde vem toda essa fadiga é super importante, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra todas vocês. E, como eu sempre falo, hoje gente, com essas férias eu tô meio maluca. Hoje é quinta, né? Quinta-feira a gente tá aqui hoje e na terça-feira que vem tem mais uma live direto com a Adri com outro tema super interessante que eu espero que vocês gostem também, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula de hoje e a gente tá aqui junto com vocês na próxima terça-feira. A Lara tá falando obrigado, boa noite, perfeito. Espero vocês então na próxima terça-feira no Direto com a Adri. Agora os horários vão ser os mesmos, tá? Não, a gente não vai mudar mais, 8 horas que é o horário de praxe. Terça-feira, 8 horas a gente tá aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande, meninas e meninos, e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.